Voltamos a apresentar o programa Ceará Feiras e Eventos. Agora eu gostaria de convidar vocês para novamente nós assistirmos uma outra entrevista, dessa vez com o Salmito Filho, secretário de Turismo de Fortaleza. Nessa entrevista, o secretário fará também um balanço desse momento da Copa das Confederações. Vamos assistir. Hoje viemos conversar com o secretário de Turismo de Fortaleza, Salmito Filho, sobre a Copa das Confederações. Salmito, faça um balanço da Copa das Confederações para a gente. Bom, esse é um dos maiores eventos internacionais, a Copa das Confederações, de padrão internacional, e Fortaleza e o Estado do Ceará, nós estivemos bem nesse evento. A Prefeitura de Fortaleza, o prefeito Alberto Cláudio cumpriu aí um prazo que muitos duvidavam, mas com muita competência e muito compromisso, nós conseguimos ali, o prefeito Alberto Cláudio, o secretário especial da Copa, Domingos Filho, e a Prefeitura de Fortaleza entregar a obra da Alberto Craveiro, e sediamos. Tivemos no mês de junho um número de visitantes muito acima da média, né? Nos hotéis lotados, restaurantes, bares, a cidade sendo divulgada no Brasil como um todo e fora do Brasil, no mundo. Então, para o turismo, além do visitante, do turista, que é muito importante, no momento ali, a curto prazo, também é muito importante, é muito relevante para o turismo, a médio e longo prazo, essa divulgação. Então, a Copa das Confederações nos permite estarmos nessa vitrine internacional. E quais os pontos positivos que a Copa das Confederações trouxe para a cidade de Fortaleza? Eu diria que o ponto mais positivo é estarmos nessa ampla divulgação, essa imagens da cidade de Fortaleza, do nosso povo, da nossa culinária, das nossas tradições, da hospitalidade, da forma de ser do povo cearense, do povo de Fortaleza, e também dos nossos recursos naturais, dos nossos equipamentos públicos, a nossa Arena Castelão, que ficou muito linda, ficou assim espetacular, o centro de eventos, vários equipamentos, a obra da Nova Beira-Mar, que está sendo completamente requalificada. Então, são imagens que o mundo passou a ver e a ter e nós não tínhamos ontem. Eu diria que esse é o principal ponto positivo. Dentre outros pontos positivos, que é a capacidade que nós mostramos que temos para o Brasil, sobretudo para o eixo Rio e São Paulo, e para fora do Brasil, que nós temos sim competência, eficiência, responsabilidade de sediar um grande evento internacional. Fortaleza foi a segunda cidade a receber mais turistas, tanto de outros estados quanto do exterior, né? E eu queria saber que retorno isso trouxe para a nossa cidade. Bom, um retorno imediato foram esses visitantes aqui superlotando os nossos hotéis, os nossos bares, os nossos restaurantes, gastando aqui, portanto, consolidando a nossa economia local. Quem ganha com isso? O taxista, o cozinheiro, a cozinheira, o garçom, enfim, todos que trabalham na grande rede da economia do turismo, em primeiro e de forma imediata. Em segundo lugar, esses visitantes vão levar para o seu país de origem, para a sua cidade aqui no Brasil, que conheceram Fortaleza e que passaram a admirar, com a expectativa de retornar e de divulgar, de repercutir, né, que nós temos uma cidade agradável, que nós temos uma temperatura agradável, que nós temos recursos naturais, que nós temos uma cultura, que nós temos tradições, que nós temos equipamentos públicos que funcionam bem, que nós temos uma arena, um estádio extraordinário, enfim. Então, aí, a médio e longo prazo, nós temos essas pessoas que vão repercutir muito bem a sua vinda, a sua visita aqui à cidade de Fortaleza. E qual o balanço para a Copa de 2014, né? O que nós esperamos, nós podemos esperar para a Copa de 2014? A Copa de 2014, a Copa do Mundo é o maior evento do planeta, né? Se a Copa das Confederações foi muito importante, porque é um grande evento internacional, a Copa do Mundo, por ser o maior evento do planeta, ela vai permitir ainda mais uma quantidade maior de visitantes a curto prazo, que estarão aqui no período da Copa, e a médio e longo prazo, a Fortaleza e o Estado do Ceará, nós nos apresentarmos ao mundo. Então, é consolidar a Copa de 2014, vai permitir a consolidação do produto turístico Fortaleza e Ceará. Isso é muito relevante
para a nossa economia de Fortaleza, que tem como alavanca principal o setor dos serviços, e dentro desse segmento dos serviços, desse setor, nós temos aí a indústria do turismo como o principal mote, a principal modo de produzir essa riqueza através dos serviços, que é a indústria do turismo. Com base nas entrevistas que nós assistimos dos dois secretários, Salmito Filho e Domingos Neto, nós observamos aí vários pontos que eles destacaram. A questão do marketing, questão dos bares e restaurantes, que foi um segmento que comemorou bastante a questão da Copa das Confederações, também a questão dos hotéis, como foi mostrado no começo do programa, mas para pontuar, vamos começar falando da questão bares e restaurantes. Eventos paralelos também lucraram bastante. Se você acompanha um pouco desse momento, o que você tem a nos dizer a respeito disso? Não resta dúvida que esse momento para os bares e restaurantes, inclusive os buffets e o pessoal que trabalha com a área de gastronomia, foi um momento muito especial e positivo financeiramente também, porque houve muito apelo. A demanda era grande, eu conversei com alguns desses empresários dessa área de gastronomia, de bares, restaurantes e de buffets, e eles tiveram bastante trabalho, isso é muito bom, mão de obra qualificada, o contratando garçons, cumins, bartenders, quer dizer, toda essa mão de obra foi privilegiada e a gente fica muito contente com isso. Esses momentos dentro dos bares e restaurantes que teve exibição também dos jogos, isso favoreceu uma qualidade maior também de atendimento e diversificando, inclusive, a oferta desses produtos, que é um produto turístico também cearense, né? Cada restaurante que pôde disponibilizar para os seus clientes um momento desse, com alegria e com atendimento de ótima qualidade, valeu a pena investir e tenho certeza que eles já estão se preparando para o ano que vem para dar ainda maior qualidade, maior destaque para essa área de gastronomia dentro da nossa cidade de Fortaleza. E Pedro, o que você pode nos dizer também a respeito desse ponto, bares e restaurantes? Houve um incremento, né, no faturamento, nós vimos com uma queda, né, esse primeiro semestre foi um semestre de queda em relação ao ano passado e houve uma recuperação significativa durante o período da Copa. E o importante é ressaltar o impacto que o evento causa na cadeia produtiva, que não são só os bares e restaurantes, são os fornecedores dos bares e restaurantes, é o peixeiro que fornece, é o padeiro, né, o vendedor, é o coco, é a farinha, é o arroz, é o tomate. Então, isso mexe com toda a cadeia produtiva. É a grande vantagem do evento dessa ordem, onde ele faz a socialização do capital. Todo o dinheiro que vem, que os turistas trazem, eles são imediatamente socializados. É o motorista do táxi, é o carregador da bagagem. Então, essa é a grande vantagem do turismo. O turismo tem condição de fazer uma distribuição de renda rápida, quase praticamente instantânea, de uma maneira mais justa. Então, esse evento deu oportunidade de nós darmos uma oxigenada, né, dar uma recuperada de fôlego em função do primeiro semestre que vinha um pouco, embora Fortaleza tenha um índice de ocupação, tenha tido um índice de ocupação interessante, né, em relação às outras épocas, mas né, a gente vinha numa decrescente. Então, essa retomada foi importante e a gente espera agora, no período de férias, que isso daí continue. E o interessante que eu considero nisso, viu, Cícero, foi a questão cultural do que se procurou colocar. Eu acredito que a Secopa FOR foi muito feliz, Domingos Neto, prefeito Roberto Cláudio, quando deram mote da festa de São João. Você tem um dado interessante. O Ceará tem as melhores quadrilhas do Brasil. A gente vem ganhando esses concursos ano a ano. E, no entanto, aí você vê outros estados se apropriam, pegam a época de São João e fazem dela um produto turístico e ganham muito dinheiro com isso. E nós aqui, que temos os melhores, não estávamos atentando para isso. Então, essa conotação de fazer um link entre a Copa e a nossa cultura, a nossa quadrilha, o nosso forró, o nosso humor, que é reconhecido internacionalmente, foi muito bom.
Isso daí nós temos que trabalhar em cima, é um foco que a Câmara Setorial de Eventos vem trabalhando, o Fórum de Turismo, né, o Sindeventos, o Conselho Municipal de Turismo, nós vimos focando em cima disso, porque é algo nato da gente. Nós só temos aqui que trabalhar melhor para conseguir resultados ainda mais relevantes. Sem dúvida, é muito importante explorar nossas potencialidades. Agora, no que diz respeito aos hotéis, né? A FIFA já havia anunciado uma previsão de apenas 5% de aumento na questão das hospedagens, né? O setor, de fato, não comemorou tanto como os bares e restaurantes, mas mesmo assim já foi muito importante. E julho, mês de férias, está aí, então a perspectiva é sempre positiva. Nesse aspecto, Cício, o que nós também podemos comentar? Foi interessante, mesmo esses 5%? Sempre é muito importante esse evento para a hotelaria. E não resta dúvida que nós ouvimos a área dos presidentes da instituição, tanto do Sindihotéis quanto da BIH, falarem que o mês de julho já é uma alta temporada, então isso não acrescenta tanto a eles como um evento que acontece em outros períodos do ano. Mas, mesmo assim, o incremento e a visibilidade que se dá de Fortaleza como um todo, e da hotelaria em si, da qualidade dos seus equipamentos hoteleiros, isso vem a favorecer uma forma de trabalhar essa sazonalidade que antes existia, que nós estamos conseguindo sanar esse problema também, colocando eventos em todo o período do ano de Fortaleza. Então, isso ajuda muito a hotelaria, os meios de hospedagem têm comemorado nesse sentido a captação de eventos e a criação de eventos dentro da própria cidade e do próprio estado do Ceará. Nós temos uma rede hoteleira capaz de atender todas essas expectativas e com bons equipamentos, de vários teores, tanto meios de hospedagem de pousadas, quanto os grandes hotéis, quanto os resorts, estão preparados para receber todos esses visitantes que vêm por aí. Nós temos que aplaudir e temos que dar visibilidade da melhor forma possível, porque trabalhando esse sistema, a cadeia produtiva como um todo, todos esses serviços, e tendo um preço também equivalente à qualidade e de forma a trabalhar esse visitante que vem, que não ache esse preço maior do que nas outras capitais. Nós temos que ter esse bom senso e trabalhar isso da melhor forma possível. Também tivemos aí o hotel que hospedou a seleção brasileira, que foi eleito o melhor hotel que hospedou seleções. Você que esteve lá mais próximo aos Jogos, conseguiu coletar alguma informação a respeito disso, Pedro? Sim, esse hotel foi o Marina Park, né, que hospedou a seleção brasileira. Nós ficamos muito satisfeitos, porque a CBF já fechou o Marina para a Copa do Mundo. Então, o Brasil, com certeza, virá jogar aqui, no mínimo uma vez, podemos chegar a duas. Mas, então, a CBF já fechou com o Marina, o Marina já está fechado para hospedar a seleção brasileira durante a Copa do Mundo. Então, isso nos dá um alento muito grande. Você tem um Castelão que foi considerado um dos melhores gramados do Brasil. Um Castelão que teve, depois do Maracanã, que pegou uma final, a maior média de público disparada em relação aos demais. Um Castelão que teve, se você comparar a população com os que foram ao estádio, teve um índice percentual maior, né? Então, esses dados nos deixam satisfeitos, né? Você fica feliz em ver isso. Por outro lado, como o Assis colocou, essa questão da rede hoteleira, a rede hoteleira de Fortaleza, graças a Deus pelo trabalho que vem sendo realizado, mês de junho, julho, ela já tem uma ocupação cativa bem elevada. Então, para eles, segundo informação das próprias associações, a Copa do Mundo não era nem interessante financeiramente. Era mais interessante para eles não continuar do jeito que estava. Por quê? Porque quando, no caso na BH, ela tem 70% do seu número de leitos bloqueados, ela passa para a FIFA a um valor, e a FIFA é quem vai comercializar esse valor. A FIFA é que vai dizer quanto vai custar a hospedagem dentro do pacote dela. Não é o hoteleiro. O hoteleiro passa por um valor
X, pequeno, e muito menor do que se ele vendesse o espaço, alugasse o seu hotel, né, para qualquer pessoa que fosse lá. É lógico que a FIFA está pegando 70% de quase 20 mil leitos, dá para se ter uma ideia de quanto significa. E esses 70% ficam bloqueados, estão bloqueados, né? A FIFA só vai desbloqueá-los no dia 31 de maio de 2014, ou seja, a véspera da competição. Se a FIFA não vender os 70%, vender 30%, 40%, ela devolve para o hotel. Paga o que ela utilizou e devolve para o hotel o que ela vendeu. Só que o hotel não pode vender nem antes, nem depois, por um valor inferior ao preço que a FIFA tarifou. É contratual. Se ele fizer isso, ele vai receber um processo enorme. Então, essa questão da tarifa, isso tem que ser alocado. A outra coisa que é interessante ver é que essa pesquisa que foi feita sobre a tarifa hoteleira foi uma pesquisa que nos chegou de uma certa maneira complicada. Você pegou o mês de março, que é onde você tem o preço mais baixo do tarifário, onde você tem uma baixa ocupação e, consequentemente, se você não tem demanda, você baixa o preço, isso é mercado, e comparou com o mês de julho, que é onde você tem ocupação plena, que é onde você vai colocar um preço maior para poder ter um preço médio que viabilize o teu negócio. Então, você pegar o mínimo com o máximo, é lógico que dá uma distorção. Então, essa percentual que aumentou 300%, 400%, não é um percentual correto. Teria que ser julho desse ano com julho do ano passado, aí você teria um valor totalmente diferente. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que é veiculado. A gente tem que sempre saber como foi feito e também o que é que está por trás das vezes do que é feito. Então, a realidade nem sempre é aquilo que é veiculado na mídia. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. No mais, para a rede hoteleira, foi interessante pela visibilidade, como a Cis colocou aqui, e como o secretário também colocou na fala dele. A visibilidade, imagina quanto o Marina Park, que foi o hotel que mais se beneficiou disso, gastaria para fazer essa mídia que saiu dos Estados Unidos, do Japão, no mundo todo. Saiu a reportagem sobre o Marina, apareceu lá o Marina Park. Quanto ele gastaria? Não tinha dinheiro que pagasse. Então, isso faz parte do legado, essa visibilidade. Isso chama-se colocar Fortaleza na prateleira. A Fortaleza hoje está muito bem colocada na prateleira. Tem um outro ponto que eu gostaria de comentar, mas de forma mais rápida, a questão do comércio. Tivemos alguns feriados na cidade devido aos jogos, né, para facilitar a questão do acesso ao estádio, mas o setor, os comerciantes, os empresários não ficaram muito satisfeitos. É possível chegar a um denominador comum nessa questão, Circe? Eu acredito que isso foi um ensinamento, né, um teste. E nós vamos entrar em contato, tanto o trade turístico, quanto o comércio, quanto o setor público, que é responsável por decretar o feriado e tal, e entrar um denominador comum em jogo. Quer dizer, vamos ter conversas, vamos chegar a um ponto em que agrade a todos. Claro que a gente tem que primar pela mobilidade urbana, pela acessibilidade também, por todos esses meios de transporte que vão até a Arena Castelão durante os Jogos. E na Copa do Mundo nós vamos ter que ter um esquema operacional também muito bem feito. Todas as coisas que foram erradas vão ter que ser corrigidas. E a parte comercial chegar próximo desses gestores do poder público e ter um diálogo em que a gente chegue a um denominador comum para que satisfaça o setor comercial, que é muito importante também para o turismo, e eles têm que reconhecer que o turismo incrementa sobremaneira as vendas em vários pontos do comércio da cidade e da região, como também o poder público reconhecer que existe um horário em que tem que ser determinado de forma que agrade a todos. Eu acho que vale a pena a gente investir nesse debate e acredito que o pessoal que trabalha no comércio vai chegar a um ponto em que não prejudique nem a mobilidade de Fortaleza e nem prejudique o empresário comercialmente. E, Pedro, o que você acha deste ponto? Olha, as pesquisas que nós temos demonstram que quem fica com a maior parte do bolo da receita turística é o comércio.
né? Aí, às vezes pensa que é o hotel quem fica com a maior parte. Não é. O comércio é quem fica com a maior parte do bolo da arrecadação turística. Agora, o que é importante é procurar um denominador comum. Talvez você, deixando o comércio funcionar até pelo menos meio-dia, já que o jogo normalmente é 4 horas, seria uma solução, porque realmente tem turistas que vieram para a cidade e ficaram querendo fazer compras e o comércio estava fechado. Então, foram fazer compras, houve perda. Em poucos casos, sim, porque uma grande parte não ficou aqui só para o jogo, a maioria ficou mais de um dia. Se não foi no dia do jogo, foi depois. Mas a gente não pode perder a oportunidade de reter em Fortaleza o maior número possível de dólares, de reais, ou a moeda que seja. Então, isso tem que ser, é um dos pontos que tem que ser debatido com mais cuidado, avaliando tecnicamente a questão. Eu acho que a técnica aí tem que ser bem considerada. Para finalizarmos esse bate-papo, expectativas e o que precisa ser pontuado para a Copa de 2014? Circe. Expectativa é a melhor possível. Eu acho que Fortaleza se saiu muito bem nessa teste da Copa das Confederações e a gente tem que aplaudir os esforços, principalmente os equipamentos que estão sendo apropriados e terminados, essas vias de acesso que vão ser terminadas e concluídas, com toda a nossa expectativa positiva para que isso se encerre da melhor forma possível e deixar Fortaleza linda e com todos os aspectos necessários, todas as atividades funcionando na melhor forma possível. Então, eu acho que para nós, do setor de eventos, isso é uma grande oportunidade, o legado virá, certamente, e também para o setor público mostrar que pode fazer mais. Então, vamos unir forças, tanto o setor privado quanto o setor público, as instituições do trade estão se esforçando ao máximo, como as instituições educacionais também capacitando a mão de obra de forma a atender às expectativas. Então, eu acho que Copa das Confederações foi muito boa para a gente, nós temos muito mais a aplaudir do que a criticar. E isso serve para a gente melhorar ainda mais. Eu acho que todos nós estamos de parabéns e em 2014 vamos fazer muito melhor. Pedro? No nosso caso, praticamente a grande parte das obras de mobilidade urbana estão sendo feitas, ditas como sendo da Copa, elas já estavam previstas. A Copa serviu o quê? Para que se incluísse essas obras dentro das verbas que tinham para a Copa, para realizá-las. Então, essa parte é interessante que a população entenda. Isso daí já estava previsto. VLT, Alberto Craveiro, Paulino Rocha, tudo isso já estava previsto. Faltava era o quê? Verba. Como veio a Copa, e a Copa tinha um orçamento específico, a Prefeitura inteligentemente incluiu essas obras como sendo obras para a Copa, e aí a população vai ter esse legado. São obras que talvez a gente não soubesse quando isso seriam feitos, os viadutos que estão sendo feitos e serão feitos, as trincheiras, tudo isso não são obras da Copa, são obras que a Copa ajudou a acelerar. Então, são obras para a cidade que vão ficar aí, a gente não sabe até quando, porque a cidade é mutante, né? Por outro lado, uma coisa que precisa ser repensada, e a gente tem que ver isso com a FIFA, que a FIFA é muito difícil de trabalhar com ela, mas ela acabou, no caso do Brasil, tendo que ceder em muita coisa, que o evento é dela, né? Então, quando o evento é seu, se não quiser do meu jeito, você leva o evento para outro canto, está todo mundo querendo, né? Então, foi muito difícil toda a negociação, mas nós temos que ver a questão do acesso ao estádio. Nós tivemos problema na ida, na volta nem tanto, né? Em alguns pontos, como no caso da Paulino Rocha, que em 5, 7 minutos a população estava indo nos ônibus. Na vinda, não. Na vinda, o sistema de vinda foi diferente da volta. A questão do apoio nas caminhadas, o pessoal que não está acostumado com o nosso calor sofreu muito em andar 1 quilômetro, alguma coisa, no solzão, sem árvore, sem nada, né? Então, nós temos que ver isso aí. E a questão do retorno, que no nosso entendimento, há condições dos ônibus no retorno irem até próximo aos estádios para facilitar. Então, são coisas
situações técnicas que a gente, agora com um ano ainda, que nós estamos pela frente, dá para avaliar. O fórum vai realizar, logo em agosto, quando ele sai do recesso, vai fazer uma reunião junto com o Conselho Municipal de Turismo, o Sindeventos está junto, e nós vamos estar fazendo uma avaliação técnica de como foi, aprofundada, e quais as propostas que nós vamos estar encaminhando para, no caso, as secretarias da Copa do Município e do Estado. No mais, foi sucesso, né? Está aí o pessoal da Seleção Brasileira falando, a imprensa toda, como nós já dissemos, e até tocar para frente, com certeza, Fortaleza se consolida na Copa do Mundo como a segunda capital futebolística do Brasil, né? O povo que ama o futebol e que prova na bilheteria que realmente o é e o faz. Então, esse foi o Em Questão. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Muito obrigada, Circe. Muito obrigada também, Pedro. E conto com vocês para as próximas discussões, que sem dúvida vai ter muita coisa ainda para a gente bater papo e sem dúvida dar sugestões, que é o nosso objetivo, né? Contribuir para as melhoras da nossa cidade e do nosso estado. Muito obrigada. Obrigada. O programa Ceará Feiras e Eventos vai ficando por aqui, mas lembrando que você pode continuar em contato com a nossa produção e também ficar por dentro de todos os detalhes do trade turístico de eventos acessando o nosso portal programacfe.com.br. Lá você vai encontrar o vídeo deste bate-papo e poderá rever todos os detalhes. Na próxima semana voltamos com mais novidades para você. Até lá!